Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, já faz um tempo que, conforme eu tenho postado nos meus stories, no meu feed, mostrando sobre o meu dia a dia e tal, às vezes aparece minha agenda e alguns amigos perguntaram como é que eu organizo meu dia, como é que eu organizo minhas atividades, principalmente porque eu sempre posto que eu faço muita coisa, né? Eu tenho atividades na igreja, tenho atividades de estágio, de estudo, tenho projetos que são pessoais e às vezes é um pouco difícil organizar tudo isso na rotina. E aí alguns amigos perguntaram, como é que você faz para você organizar? E aí hoje eu quero mostrar um pouquinho de como que eu faço, como que eu organizo meu dia, minha semana, se isso funciona, se isso dá certo, como é que eu faço, né? Olha aí esse vídeo, ele tá bem simples, é eu gravando ali com a tela do celular, mas foi feito de coração e mostrando para vocês como é que eu faço. Espero que vocês gostem. Bom, a primeira ferramenta que eu tenho de organização é essa agenda aqui. Ela é uma agenda normal, né? Daquelas que tem o dia da semana, né? E aqui no caso tem uma mini calendáriozinho, não tem nada de especial nela. Mas o que tem de especial é a maneira como eu organizo, né? A gente já tá na metade do ano e todo dia eu coloco todas as tarefas que eu tenho para fazer no dia. Então, pegando aqui, por exemplo, ó, tem aqui o dia 30 de agosto, que é hoje, tem estágio, leitura bíblica, devocional, mais tarde tem reunião da igreja, tem uma série de coisas que são coisas que eu tenho que fazer pontuais ao longo do dia, e toda vez que eu termino uma coisa, eu vou lá e eu risco. Por que que eu acho que isso é importante? Primeiro porque às vezes é bom você não sabe que dia que você fez determinada coisa, mas é bom também porque toda vez que você finaliza alguma coisa, você já tem ali a recompensa de finalizei isso aqui já tá feito. E eu tenho feito isso desde o início do ano e tá me ajudando bastante. Essa agenda também tem nas divisórias de cada mês, que eu coloquei uns coisinhos, ela tem uma imagem do mês todo. E aí eu gosto de aproveitar colocando os principais eventos que vão acontecer. Então, um dia que tem reunião, um dia que tem oficina, alguma data importante, como esse foi meu aniversário. É bom para organizar, mas eu tenho uma versão dessa aqui, do que vai acontecer no mês, também no meu mural, que é esse daqui, ó. Eu faço um planejamento mensal, esse aqui é do mês de setembro, e aí eu coloco só em miniaturazinha o que acontece nesse dia, só para eu saber, então, os dias que tem estágio, os dias que não tem. E aí é para eu anotar, dia tal tem reunião não sei o que, dia tal tem reunião da encomenda, dia tal tem encomenda, tem apresentação de peça na igreja. E aí eu organizo isso e vou lá e prego no mural que fica em cima do meu computador. Porque aí quando tem algum compromisso, eu já olho aqui e já vejo se tem alguma coisa marcada. Outra que eu tenho também é essa daqui, que tem metazinhas para eu colocar certinho. Então, tenho aqui livro Anien, que é o meu livro, onde todo dia eu tenho que mexer alguma coisa nele. Meu devocional, que eu tenho que fazer todo dia, e leitura da Bíblia, que é todo dia. E aí, baseado nisso, eu vou e coloco um checklist, porque toda vez que eu faço isso, de colocar o okzinho, é como se fosse uma sensação de missão cumprida. Eu queria muito fazer isso e eu fiz isso. E pra eu ver, pra eu ir acompanhando, eu tô fazendo todos os dias, ou então perdi o ritmo. Então eu gosto de manter isso daqui para eu continuar tendo meu ritmo próprio de produtividade, entre aspas, mas de uma maneira saudável. Eu tenho também uma organização do meu horário, os dias que eu tenho estágios, os dias que eu tenho aulas, os dias que eu tenho culto e os tempos livres para fazer encomendas e estudar. Eu gosto de organizar por cor, nesse sentido. No outro sentido, eu não gosto de organizar por cor, porque eu quase nunca tô com todas as canetas à mão, então acaba sendo o que tiver ali na mão, tá ótimo. Isso de fazer checklist eu gosto pra absolutamente tudo, então eu também gosto de fazer isso pro meu plano de leitura bíblica. Toda vez que eu leio, eu risco, e aí com isso eu vou falando, eu quero completar, quero ler todos. É uma maneira de me incentivar a continuar e a não desistir de ler e de fazer as atividades que eu tenho que fazer. Já as minhas anotações de coisas da Bíblia e da palavra, eu prefiro utilizar um fichário, porque eu anoto muita coisa, então toda vez eu tenho que ficar trocando. Eu comprei esse fichário Yes aqui, e daí eu compro as folhas soltas, é uma folha simplesinha da Tilibra, não tem nada de especial. O que tem de especial é a maneira como eu anoto. Então, por exemplo, aqui no culto de domingo, eu coloco o título, culto de domingo, qual foi a data,
a palavra e o tema. Lá na igreja, geralmente, a gente tem uma temática. Então, a dessa aqui é Não Fique Para Trás. E aí eu escrevo o contexto, a introdução, que geralmente o pastor dá. E lá na igreja, geralmente, são em pontos. Então, existem lugares que não são para você, com quem você anda fazendo suas alianças. Não saia de perto daqueles que podem te abençoar. Eu coloco os pontos chaves, principal, e eu anoto todas as frases que são importantes e vou escrevendo a argumentação, né, dessa palavra. Porque aí quando eu for ler numa outra vez, eu vou bater o olho primeiro nessas frases de efeito, mas eu vou me lembrar de toda a história. E aí eu coloco isso, a palavra, de uma maneira mais temática. E assim eu vou fazendo. Toda pregação eu tento levar, às vezes eu não consigo deixar coloridinho, porque na correria não dá. Se eu sentir no coração, às vezes eu faço um desenho. Por exemplo, nesse aqui foi uma pregadora de fora, e aí eu desenhei ela aqui. É a Esther da Jocum. Então eu desenhei ela. Ou então nesse daqui, que é uma palavra sobre Davi, o subestimado. E aí aqui eu fiz um desenhozinho dele. Ou às vezes também eu gosto de fazer setinhas, coisinhas, círculozinhos. Então assim, a lógica que eu tenho não é exatamente uma lógica, mas eu gosto de fazer desenhos que vão representar o que está acontecendo ali na palavra. Esse aqui do culto de domingo, e o tema era Agenda do Céu, então eu fiz uma agendinha. Outra coisa que eu gosto de fazer também é isso aqui, que é o diário de bordo, onde eu escrevo, eu coloco hashtag diário de bordo e a data, e aí eu escrevo sempre que acontecer alguma coisa de diferente, espiritualmente, eu vou lá e eu escrevo para eu não me esquecer quando Deus fala comigo, alguma coisa assim. E o lado bom de você usar o fichário é que você consegue perfurar e guardar junto outras folhas. Por exemplo, essa palavra aqui era sobre o malabarismo da vida. E ela falava sobre como equilibrar as várias áreas da nossa vida, né? Espiritual, emocional, intelectual, financeira. E tinha esse mapa aqui, ó, que era pra você colocar como que tava o seu equilíbrio. Então tá todo torto, não tá uma roda. E aí eu fui e anexei esse daqui. Então fica salvo pra sempre aqui na minha agenda. Gosto de colocar também os desenhos, se eu tenho alguma visão ou se eu tenho algum sonho que é interessante, eu coloco os desenhos. Esse aqui é sobre a torre de oração, que foi um momento especial que a gente fez, que a gente foi pra torre de oração. Esse aqui foi sobre João Batista, e aí, como eu gosto muito do João Batista, eu fiz um desenho dele e coloquei uma das frases que eu acho mais legais que ele fala, né? Quando ele grita, raça de víboras, deem frutos de arrependimento. Então eu gosto sempre de fazer algum desenho que eu vou bater o olho e vou lembrar, essa aqui foi a palavra sobre fulano de tal. Às vezes, quando eu leio um livro e eu não tenho aquele livro, eu gosto de fazer um resumo. Como, por exemplo, eu li aqui O Poder do Hábito, do Charles, não sei falar esse nome, e aí eu resumi aqui sobre o livro, o loop do hábito, né? Deixa, rotina, recompensa, e sobre a regra de ouro, como fazer uma prática que você quer virar um hábito. Aqui no final eu coloco quando eu escrevo pregações, eu tenho algumas pregações já prontas, ou então pregações que montei porque Deus falou comigo. E aqui é a parte da frente do meu fichário, onde eu coloquei no início do ano quais eram as minhas metas, e eu dividi em metas espirituais e metas gerais. Então, metas espirituais tem minha leitura bíblica, devocional, oração diária, estudo bíblico, ser ativa na igreja, falar de Jesus sempre. E minhas metas gerais, estágio, carteira, artigo, entre outras coisas. Tem até aqui, ó, Naruto. Queria terminar de assistir Naruto. Meu Deus, não terminei ainda, mas ainda dá tempo. E você vai anotando, e conforme você precisa de mais folhas, você pode ir tirando ou colocando aqui. E essa aqui é a minha agenda específica do meu estágio. Eu estagio na área de arquitetura e engenharia. Aqui eu coloco dia por dia quais são os projetos que eu tenho que fazer. Então, eu coloco a data, dia da semana, qual é o nome do cliente ou do projeto que eu estou trabalhando, e eu vou anotando o que eu preciso fazer aqui, se tem alguma alteração, alguma conta, para caso eu esqueça, e coloco com os post-its informações importantes. Em laranjinha, assim, eu coloco quando eu tenho algum tipo de atendimento com o cliente, e no geral eu vou anotando, né, toda vez que acontece alguma coisa de importante. Como a gente acaba tendo que trabalhar com resolução de projeto, às vezes eu prefiro desenhar antes de fazer no computador para pensar melhor o que é o ideal. Aqui alguns desenhos pensando em como projetar a fachada. Então eu gosto de fazer isso também, porque com o estágio
porque é bom pra eu me lembrar. Às vezes eu tô trabalhando uma coisa e durante o final de semana eu me esqueço, o que eu tava trabalhando. E aí, quando eu abro a agenda, eu me lembro, o último projeto que eu trabalhei foi esse. Costumo anotar também reuniões, quando acontecem, quais foram os principais pontos. E essa é a minha maneira de organizar as coisas do meu estágio também. No geral, como vocês viram, eu não gosto muito de utilizar planners, porque geralmente os planners, eles já vêm com tudo muito dividido, né? Já vem com espaço muito reduzido sobre as coisas que tem que ser feitas, e eu gosto de ter a folha em branco e fazer exatamente o que eu gosto. Eu gosto desse sistema de você ter a data e o dia, porque caso eu precise encontrar exatamente um dia, como por exemplo aqui, 2 de junho, quarta-feira, quais foram os meus gastos, o que foi que eu fiz, eu já consigo ir direto. Mas para essas outras coisas, como por exemplo, o estágio ou então as coisas da igreja, eu gosto de deixar mais livre, porque assim eu tenho mais espaço para caso eu queira fazer um desenho. Quando tem dias que eu preciso usar só uma página, tem dias que eu uso em 3, 4 dias em uma página só, tem dias que eu preciso de 3, 4 páginas, então eu prefiro deixar mais livre para eu utilizar da maneira que for mais especial. Essa agenda aqui eu comprei só o fichário, comprei as folhas separadas e fiz essas capas separadas, né? Fiz mais de uma capa. Essa agenda aqui não tem nada de muito especial, eu só coloquei esses coisinhas aqui, mas tá até feio, e coloquei esse desenho aqui na coisa, em um versículo. E esse daqui também não tem nada demais, nem usei esses figurinhas ainda. As minhas planilhas sou eu que faço também. Essa imagem que tem no fundo do calendário, eu peguei um calendário do Google, deixei a cor dele um pouco mais clara, mais leve, porque eu prefiro. Aí eu acrescentei, fiz essa arte toda no Canva, que é muito fácil, um software, um aplicativo, na verdade, de navegador, né? Muito fácil de fazer. Eu acrescentei essas informações aqui pelo Canva, fiz isso daqui também pelo Canva, pelos formatos, essas duas páginas. E esse daqui foi feito no Excel mesmo. Fui lá, fiz a planilhazinha e imprimi. Depois eu vou recortar e prender ali nas minhas coisas. E é isso, essa é a maneira que eu organizo tudo. Então, gente, é isso. Eu não quero tentar colocar uma regra de como fazer. Como eu disse, todo o processo que eu faço ali é um negócio muito manual. Eu tento fazer da maneira que funciona pra mim. Eu sou muito competitiva comigo mesma. Eu gosto de estabelecer uma meta e correr atrás de cumprir essa meta. E quando eu cumpro essa meta, eu vou lá e eu risco. Me dá uma sensação muito boa de dever cumprido. Principalmente porque eu tenho um pouco de ansiedade. Então, às vezes, quando as coisas estão na minha cabeça, eu tenho dificuldade de organizar tudo certinho. E quando eu coloco no papel, eu fico um pouco mais tranquila. Eu vejo, nossa, parecia que era muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Eu dou conta. É uma maneira de organizar o meu dia que funciona pra mim, mas pra você às vezes não vai funcionar. Então, eu já deixo aqui a minha dica de compre uma agenda ou então compre um caderno, mas faça algo que vai funcionar pra você. Se não der certo naquele modelo que uma blogueira famosa mostrou, ou que eu mostrei, ou que qualquer outra pessoa mostrou, se não deu certo pra você, tenta adaptar, pensa da sua maneira, como é que funcionaria pra mim? Qual é a melhor maneira de eu funcionar? Eu creio que Deus fez cada pessoa de uma maneira especial, de uma maneira preciosa, e Ele fez cada cabeça pensando de um jeito. Então, se você ainda não conseguiu organizar o seu dia a dia, se você ainda não dá conta de fazer tudo aquilo que você gostaria, é porque você ainda não encontrou a sua maneira de organizar. Não é porque você tá errado, não é porque você é estragado. É só porque você ainda não encontrou isso, e eu creio que em nome de Jesus você vai encontrar sim. Eu espero ter ajudado, espero que esse vídeo seja de ajuda, seja um norte, né? E muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe muito. Tchau!